Olá, muito bom dia, meus amigos. Hoje é terça-feira, dia 19 de março de 2024. Eu sou Gustavo Reis. Esse é o Jornal da Manhã, no Todo Poder Emana do Povo. Seja muito bem-vindo. Você que está nos assistindo agora no ao vivo, eu peço desde já que você nos ajude compartilhando o link da nossa transmissão. Você que está assistindo depois, no gravado, não conseguiu pegar no início, nos ajude também. Compartilhe o link daquilo que nós transmitimos, do programa que você está assistindo. Isso ajuda demais, isso influencia demais no algoritmo aqui do YouTube. O YouTube está sempre mudando as regras e sempre tentando prender aqueles canais que falam assuntos que eles não gostam muito. Então é preciso que você nos ajude nesse engajamento. Você que está aqui no chat, coloque, você já sabe, coloque de onde você nos acompanha, a cidade de onde você nos acompanha, o local de onde você nos acompanha, quem é de fora do Brasil, de onde você está nos assistindo. Isso também ajuda bastante na interação. O YouTube, vendo que o chat tem muito movimento, ele acaba entregando para mais pessoas. Você que está assistindo a gente depois da nossa transmissão, na área de comentários, coloque de onde você nos acompanhou, de onde você nos assistiu e dê sua opinião sobre o programa que nós estamos fazendo. Deixa eu trazer aqui para a bancada, está aqui comigo meu amigo Alex Canuto, doutor Alex Canuto. A gente não tem essa formalidade de dizer que cada um faz, né? Canuto é advogado. Enfim, Canuto, muito bom dia. Bom dia, Gustavo. Bom dia, audiência do canal Todo o Poder Emana do Povo. Como você bem disse, hoje é dia 19 de março, né, Gustavo? Sabe que dia é hoje? O que faz aniversário hoje? Quem faz aniversário hoje, Canuto? A maior manifestação de rua da história do Brasil. Proporcional, não em número de pessoas, a maior proporcional. A Marcha da Família com Deus pela Liberdade, do dia 19 de março de 1964, faz hoje 60 anos. Esses últimos 10, 12 dias de março são dias que nós deveríamos estar relembrando muitas coisas, muitos fatos. Mas nós vimos, a coisa de 2 semanas atrás, 3 semanas atrás, que o Supremo falou que, não pode falar não pode comemorar não pode ir no quartel não pode fazer nenhuma menção. Eles tentam apagar a história o tempo inteiro, mas a gente vai falar disso. É bom que as pessoas entendam proporcionalmente como o povo brasileiro se engajou naquela data, né? Como o povo brasileiro deu um não retumbante a uma confusão que acontecia no país. Não foi só naquele momento, não. A história vinha mostrando uma confusão atrás de confusão. Um período, meu pai falecido há 2 anos atrás, falava isso, um período muito similar ao que a gente vive hoje. Muito similar, de muita confusão, de cada um fazendo o que queria, ninguém se entendendo, influências externas. Quem tem mais idade sabe disso. E a gente vai tocar nesse assunto. E hoje eu não resisti. Eu ia fazer uma capa com o crime do século. Ia botar o presidente Bolsonaro e o crime do século. Mas quando eu fui buscar, quando eu fui olhar, analisar tudo que estava sendo dito nas redes sociais, e você vê o bombardeio da extrema imprensa o tempo inteiro, né? Da extrema imprensa o tempo inteiro, botando notícias, eu falei, eu não resisto, eu tenho que botar o Desespero Bateu, parte 2, porque é isso, né, Canuto? Um dia após o outro e um dia continuando aquilo que aconteceu no final de semana passado e no dia de ontem. As narrativas são as mesmas e aí alguém deve ter pensado, a gente precisa descobrir alguma coisa. E aí vieram com a questão do cartão de vacinação, assunto requentado, mas o Bolsonaro está sendo indiciado porque esse é um crime gravíssimo para a história do Brasil. E assim, já ficou comprovado aí no passado que não teve falsificação coisa nenhuma. Ele falou, não tomei vacina. Tem que tomar cuidado com o algoritmo aqui, né? Mas pelo menos a gente não está dando informações médicas, são jurídicas, mas a gente fala essa palavra, daqui a pouco cai lá, informações médicas falsas, né? E aí cai canal, cai perfil, toma shadowban, toma punição. Mas ele falou, não tomei esse negócio aí. Então não tem sentido ele aparecer com um cartão, ele, seria contraditório, ele chegar com um cartão vacinado, ele falou, não tomei, né? Então, assim, se alguém fez isso por ele, não foi com conhecimento nem consentimento dele, certo? Então, é uma história sem pé nem cabeça, né? E é o que a gente falou ontem, assim, quando você entra numa eleição, e já estamos praticamente num período eleitoral, o Bolsonaro, você vê ele movimentando as multidões pelo Brasil, mais importante do que o argumento que vai entrar no debate é a disputa de pauta, o que vai ser discutido. E uma vez definido, vamos discutir obras públicas, isso é o que vai pesar na eleição desse ano. Aí cada lado vem com o seu argumento, né? Eles não querem discutir costumes, pauta de costumes, porque você vai falar ideologia de gênero para criança nas escolas. Cada lado vem com o seu argumento. Eles vão perder, eles sabem que vão perder a discussão. Então eles querem puxar para esse lado aí, por exemplo, de vacinação, né?
Aí para dizer, olha, ele é o genocida que matou um monte de gente e tal. E a gente está vendo agora a questão da dengue. Quem é que matou um monte de gente por não comprar vacina para dengue? Ele comprou a vacina. Você pode criticar um monte de coisa aí que ele falou, mas ele comprou a vacina daquela doença, da outra doença lá. Tinha que ficar em casa. Agora, o atual mandatário não comprou a vacina da dengue. Ficou um ano esperando que tinha que comprar do Butantan em vez de comprar importada. Quantas gente morreu de dengue ou não morreu, mas foi vítima de dengue? Isso aí está na conta do atual ocupante do Palácio Planalto. Né? Mas eles não querem nem falar de dengue, eles vão querer puxar o outro bichinho lá do Fica em Casa. Eles acham que ganham com essa pauta. É a menos ruim para eles, todas são ruins para eles, né? Essa aí é a menos ruim. Né? Mas enfim, né, Gustavo? Vamos que não. Debater com esses caras dá gosto, dá porrada neles, sabe? Dá gosto chegar e destruir, desconstruir cada argumento da esquerda. Vamos lá. Você está muito bravo, Canuto. Dá porrada. Calma, Canuto. A gente não precisa bater, a gente só precisa mostrar os fatos. Porrada verbal. Verbal. Mas calma, senão você vai ser acusado de um cis branco europeu, do patriarcado, do não sei o que, opressor. Calma. A gente só precisa recorrer aos fatos. E aí a gente mostra como se cria uma narrativa. Você que está assistindo, peço mais uma vez, compartilhe o link, ajude aí colocando o link da nossa transmissão nos outros canais. Vamos lá, veja que curioso. Dia, tá aqui, ó, peguei aqui pelas datas para poder mostrar para vocês. Dia 18 de janeiro de 2024. CGU concluiu que cartão de vacina de Bolsonaro foi adulterado, mas não aponta culpados. 18 de janeiro. Depois disso, a gente vem para o dia 30 de janeiro. Investigação da CGU não livrou Bolsonaro no caso do cartão de vacina. CGU perdeu o arquivamento. CGU disse que não tinha nada. Aí, no dia 13 de março de 2023, lá atrás, um ano antes, foi quando a CGU pediu a abertura de informações relativas ao cartão de vacina. Veja que coisa de um ano atrás, levou até janeiro desse ano e não encontraram nada. Aí pediu para parar tudo, para não fazer mais nada, para ninguém dizer mais nada. Aí no dia 30 de janeiro, como eu falei aqui para vocês, a imprensa vem e diz assim, olha, não quer dizer que o Bolsonaro esteja livre, não. E aí eles guardaram a informaçãozinha, guardaram isso para o dia de hoje. Todos, absolutamente todos os jornais de hoje, da grande imprensa, todos colocaram esse assunto. Olha só, e para vocês entenderem como é que o negócio é canalha, é cretino, vejam como a imprensa trata isso como se fosse realmente um problema seríssimo do país e um problema seríssimo da nação. Vou compartilhar a tela aqui para vocês verem. Está aqui. Peço que você preste atenção nos detalhes. Há poucas horas atrás, essa era a página principal do G1 na questão de política, na editoria de política. As duas notícias. Bolsonaro, indiciado pela PF, relembre ponto a ponto a investigação sobre a falsificação de cartões de vacina. Depois, no mesmo momento, a 36 minutos e a 36 minutos. Bolsonaro indiciado. Veja quais crimes a PF atribui a Bolsonaro e possíveis penas. Um vídeo de 12 minutos e um vídeo de 15 minutos. Uma produção enorme, né, Canuto? Você não monta um vídeo de reportagem de 12 minutos de uma hora para outra e com pouca coisa. Muito menos um vídeo de 15 minutos. E muito menos lança os dois juntos. É porque precisa botar essa pauta para rodar. Precisa botar essa pauta para as pessoas assistirem. Eu vou botar na tela aqui, que eu não compartilhei com vocês. Está aqui, ó. Há 36 minutos. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom para ficar mais fácil, principalmente para quem está no celular. Aí, tá bom agora. Vamos lá. Puxa, não puxa, não. Desenha, não. Puxa, isso aqui. Para quem está no celular conseguir enxergar. Está aqui, ó. Há 36 minutos, 12 minutos de vídeo, 15 minutos de vídeo. Parece que assim, ó, solta esse troço aí, porque a gente tem que falar desse troço, vamos falar disso aí, vamos explorar isso aí, vamos mostrar para o povo o que está acontecendo. E aí eu lembro do Lula, né? Nós precisamos criar a narrativa correta, blá, 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 blá. Canuto, você falou da questão da saúde, e aí eu já entro no outro assunto, que é o seguinte. Ontem, o Druga estava bravo, porque sabe que o negócio não está bom para o lado dele, o bicho está pegando, e eu não vi hoje ninguém dos movimentos feministas reclamar da postura do Druga, que pegou a ministra da Saúde e, no popular, comeu-lhe no esporro, deu esporro, brigou, tadinha.
saiu chorando da reunião. E quem é que foi cuidar dela? A Janja. A Janja deu um ombro amigo, foi lá, não, minha amiga, calma, respira. Ele está nervoso. Não é incompetência sua, não. É porque a gente sabe o que está acontecendo. Ele está muito bravo. Eu não vi o movimento feminista reclamar de ninguém, mas todos os jornais falaram. Ele pegou pesado com a mulher, comeu no esporro e ninguém falou nada, né? É aquela coisa, esquerdista, e aí a feminista entra dentro do esquerdismo, esquerdista não defende mulher, não defende negro, não defende gay, não defende pobre, não defende imigrante, não defende nada disso. Esquerdista só defende outro esquerdista. Né? E aí, quando ele tem que defender outro esquerdista, ele usa qualquer argumento. Ele pode usar o mesmo argumento para defender um esquerdista e para atacar um direitista de forma contraditória, não importa. Né? Quando é esquerdista vale, quando é direitista não vale. Então é o seguinte, se fosse um cara não de esquerda, conservador, de centrão, isentão que fosse, que desse uma bronca numa mulher de esquerda, é machista, é misógino, é feminismo. Quando é isso, ninguém fala nada. Aí não tem problema, porque o Lula disse que ninguém vai usar do feminismo, de toda essa baboseira feminista, para atacar o Lula. Você usa isso para atacar os adversários do Lula. Tá? E ele é com mulher, com gay. Lembra quando o Lula falou, tem 20 anos já, né, que ele disse que Pelotas é uma cidade de polo, exportadora de... Pode falar aqui, não, depois o algoritmo pega, né, mas tá a frase do Lula. Alguém chamou o Lula de homofóbico? Não, nenhum desses movimentinhos aí de que defende gay foi chamar o Lula de homofóbico. Agora, por muito menos que isso, o Bolsonaro é fascista, é homofóbico, é tudo isso aí. Porque o Bolsonaro é de direita, não é porque é homofóbico, ou deixa de ser homofóbico. Não é porque ou deixa de ser machista, é porque é de esquerda ou de direita. Ou de centrão, adversário da esquerda. Aí eles vão usar, né, toda a ideologia. Quando interessa perseguir mulher, por exemplo, no Oriente Médio, vê se eles criticam. O Hamas. Como que o Hamas trata as mulheres lá na faixa de Gaza? Como trata os homossexuais na faixa de Gaza? E o PT e a esquerda apoia tudo isso aí. Hipócrita, canalha, sem caráter. É assim que a gente é da esquerda. O som, Gustavo. E pronto, exatamente assim, estava procurando para abrir aqui. Deixa eu dar bom dia para o André. Bom dia, André, seja bem-vindo. Já te passo essa bola, já passei para o Canuto. Hoje eu não resisti, vou falar de novo para quem está assistindo. Eu ia botar o crime do século, é uma foto do Bolsonaro rindo, mas a imprensa está tão desesperada, e o Lula brigando na reunião, o Alckmin dando conselho ao ministro, falando que o ministro tem que ser mais firme, mais contundente. Veja só o Alckmin, o picolé de chuchu falando, dando aulas de marketing. O desespero bateu na porta, parte 2, né? Primeiro, um bom dia para meus amigos de bancada, um bom dia especial para a nossa queridíssima e qualificada audiência, inclusive para as nossas moças, meninas, senhoras, sejam elas ministras ou não. Agora, o que é interessante é isso, eu vi uma parte, entre agora há pouco aqui, eu vi o comentário do Canuto, como sempre preciso. Na verdade, para a nossa audiência entender, não é o que se fala, mas quem fala. Entendeu? Então, essa galera da esquerda, ela tem essa autorização para ser misógino, porque foi só um deslize. Quando ele dá um escracho na frente de todo mundo, da ministra, porque, para mim, tá? É aquela história. Para o meu discurso, que sempre houve, se desse escracho numa ministra mulher, num ministro homem, num ministro trans, branco, índio, não interessa. É apenas um escracho pelo mau trabalho. O cerne da questão fez um mau trabalho. Está levando expor por ter feito um mau trabalho. É a própria esquerda que usa da narrativa para isso. Se fosse Bolsonaro, só deu esporro porque é mulher. Se fosse homem, seria flexível. Só deu esporro porque é negro, porque é amarelo. São eles que fazem esse discurso. Então, me sinta à vontade 2 vezes. Quais são as 2 vezes? Jogar na cara a hipocrisia dessa esquerda nojenta, que fica com ativismo, como se fosse o centro da questão. E segundo, eu avisei, ele nunca foi defensor de nada, de minoria nenhuma. E o pior é você ver que feminicídio está aumentando, Yanomami morrendo está aumentando, desmatamento está aumentando, não há nenhuma política pública para deficiente físico. Pelo contrário, o posicionamento da esquerda, eu digo aqui no Rio de Janeiro, com relação ao tratamento com autistas, por exemplo, no colégio, é um tratamento que tende à discriminação. O uso desse espectro para ganhar poder político. É como eu vejo. Entendeu? Então, eu vejo aqui no Rio de Janeiro essa maldição. Então, tudo é maldito
hipocrisia ao quadrado, Gustavo Canuto. Hipocrisia sem fim, mentira sem fim, narrativa sem fim. É isso. Eu acho que... Eu penso que no final de semana nós tivemos aí um vídeo contundente do pastor Silas Malafaia, né? E ontem o Lula vem e fala que o Deus dele não é o mesmo Deus do Silas Malafaia, né? Pô, ainda bem que não é, né? Graças a Deus que não é. Isso daí mostra realmente quem é quem. Por isso que é boa a polarização. A gente sabe quem é quem. E é bom ele falar esse tipo de coisa. Aliás, ontem ele foi um desastre nas declarações, né? Daqui a pouco eu vou trazer aqui, nós já falamos ontem, da declaração que ele disse que o Bolsonaro era um covardão, blá, 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 que é a defesa pronta do presidente Bolsonaro. Está tudo ali. No final de semana, o pastor Silas Malafaia fez um vídeo muito duro, muito contundente, mostrando que toda a narrativa em relação ao golpe tinha ido por água abaixo. O ministro Alexandre de Moraes, inclusive, deixou público os depoimentos, etc. e tal, e esvaziou. O assunto morreu. O assunto não se segura mais. O Ciro Nogueira veio e falou perfeitamente, se teve isso daí, os caras prevaricaram. Se isso aconteceu, os dois comandantes das forças prevaricaram. Enfim, a emenda está cada vez mais sendo pior do que o soneto. E é isso, né, Canuto? Cada vez mais a emenda sai pior do que o soneto. Eu estou trazendo aqui, eu estou baixando aqui, eu vou botar na tela para vocês, porque a tentativa de fazer com que o atual presidente da República se torne popular, porque ele não é mais um cara popular, ele é um cara conhecido, tem notoriedade, as pessoas sabem quem ele é. Mas ele não é um cara popular, ele não tem apreço popular, o povo não gosta dele. Hoje de manhã saiu uma medida do marqueteiro. Ontem nós falamos que ele tinha se consultado com o marqueteiro. E está aqui uma medida do marqueteiro. Vou botar na tela para vocês verem. É um vídeo de 1 minuto. Ele divulgou na rede social hoje. Aí, ó. Eu estou chegando no Palácio da Alvorada, depois de uma boa caminhada. Eu queria convidar vocês a andarem, a fazer um pouco de exercício, não ficar parado no sofá, não ficar sentado muito tempo, porque isso vale uma consulta médica. Bom, eu vou parar aqui no meio para a gente analisar já como uma peça é falsa de marketing, a realidade não casa com as imagens, né? Eu acabei de dar uma boa caminhada, mas aí o editor do vídeo botou ele lá trotando. E é claro que ele deu aquele trotezinho só para filmar, porque se ele correr naquele ritmo ali durante meia hora, 1 hora, ele está morto. Com o peso que ele tem, não tem mais joelho, não tem mais articulação, com a idade que ele tem, ele não consegue. O negócio é tão fake, é tão mentiroso, né? Mas é tentativa de aproximação com a população, né, Canuto? Gustavo, eu questiono o fake disso, não só assim no sentido de marketing, de você produzir um vídeo contando mentiras na fala, tal. Eu questiono esse sujeito que está aí, falando com a voz firme, falando igual o Lula. Gente, ele dá boa. O Lula não fez cirurgia há pouco tempo, está aí correndo. Vamos ver daqui a alguns dias se ele aparece mais gordo. Quer dizer, ele era mais gordo antes, tá assim, tá mais magro. Será que daqui a uma semana ele vai aparecer mais gordo? Ele tá diferente, cara. Não tá igual o Lula. Não tá igual, tá diferente. Aí ele emagreceu, então ele vai continuar magro daqui 1, 2, 3 meses, sei lá, né? Mas como é que ele vai aparecer daqui a alguns dias? A cara dele tá diferente. Eu truco isso aí. Tinha que fazer exame na arcada dentária dele, exame de DNA para ver quem é esse cara aí. Que história é essa? Isso aí? Meu, fajuto, bicho. Você já foi comprar o uísque, lembra do uísque paraguaio lá falsificado? Você olha lá, peraí, a etiqueta não tá igualzinha. Você abria o uísque assim na garrafa, tinha um buraquinho, porque o cara... Ou então pegava na garrafa de uísque verdadeiro e com a agulha ele injetava o uísque falso lá dentro. Já viu o produto genérico, segunda linha, essas coisas aí, né? Que, no genérico é um remédio, né? Mas aí o sujeito vendia CD pirata e falava que era o CD genérico, DVD genérico, né? Eu truco esse cara que está no vídeo, eu truco isso aí, se é o Lula mesmo. Canuto, ele falou recentemente sobre o pastor Sandro Rocha, que está sempre citando isso, e ele reclamou. O pastor Sandro Rocha disse que eu morri, que eu não sou eu, etc. e tal. Eu não vou entrar nessa discussão se é ele ou se não é ele. Eu acho que, para mim, a minha visão, é óbvio que é ele, é claro que é ele, né? É claro que é ele que está ali. Mas, André, só uma coisinha, peraí. Uma coisa é dizer que o Lula morreu,
e que existem sósias no lugar dele. Outra coisa, não precisa dizer que ele morreu. O Putin tem sósia. O Putin tem lá 2, 3, sei lá quantos. É um cara que ele pega, faz uma plástica, ensina os trejeitos ali, a imitar, ensina o mínimo do ritual da política para o cara. E você vê que ele fala, em geral fala pouco, ou não fala de política, não dá entrevista, tá, mas fala pouquinho. Outros líderes ditadores do mundo, isso é comum ter sósia. O cara tá vivo, Putin não tá morto, não, Putin tá vivo. Só que às vezes ele não vai num evento e manda um sósia. Saddam Hussein também foi comprovado, a inteligência britânica pegou o Saddam Hussein na época com 4 sósias dele, né? O Putin também, se tem, eu não sei, por isso que eu tô falando, não tô acusando. Tô dizendo que eu truco, tô duvidando, posso estar enganado. Eu truco que esse aí é o verdadeiro. André, como eu estava falando, né, eu respeito a opinião de cada um. Eu acho que, e acredito sim que eles possam ter sósias para aparecer em algumas situações, fazer foto. Ontem a gente viu a Reuters usando o sósia do Bolsonaro para fazer reportagem, né? É um modus operandi da esquerda. A gente sabe que a esquerda gosta dessa história toda. Agora, eu quero chamar a atenção que, sendo sósia ou não, sendo falso ou não, sendo mentira ou não, fato é que eles estão realmente desesperados porque as pesquisas deram uma queda de 2%, 3%. Nesse mundo de fraude que a gente vive hoje, me parece que a gente precisa questionar essas pesquisas. A realidade, fatalmente, a realidade deve ser muito, mas muito pior. E o Bolsonaro colocando gente na rua, o Lula não colocando ninguém, as denúncias cada vez sendo maiores, ele metendo os pés pelas mãos em relação à política externa, porque ele precisa defender aquilo que os seus patrões mandaram ele defender, aqueles que o colocaram no poder mandaram ele fazer. Me parece que está muito claro que é desespero mesmo. Que se o gigante acordar, se o gigante realmente decidir, olha, não queremos mais isso, não aceitamos mais isso, não tem como segurar. Eu acho que é muito mais sintomático esse tipo de situação, esse tipo de imagem em relação a algo que não está sendo debatido do que a popularidade caiu, porque a política pública está ruim, porque tem eleição esse ano. Eu acho que a preocupação é muito maior. Eu acho que a preocupação se volta realmente a isso. Olha, se essa turma despertar, a gente não tem nem para onde correr. Eu entendo assim. Como é que é a sua leitura, André? Vamos lá. Primeiro, fica muito claro, né, da reunião ministerial, das pesquisas, porque quando você fala de pesquisa, se ela demonstrou a queda de um certo percentual, pode ser que a queda seja ainda maior. A gente sabe que existem tendências nas pesquisas. Primeiro ponto. Segundo, você vê a reunião ministerial, o escrache com todo mundo e a mudança de comportamento dele. Quer dizer, ele dá o escrache e no dia seguinte já pensa em mudar, sendo um grande atleta. Não é isso? Terceiro, se ele utilizou fake news ou não, inteligência artificial, eu não duvidaria de nada, apesar de eu não poder colocar dúvida nisso aí, que a princípio tudo é verdade, não é isso? Porque ele pode utilizar de qualquer coisa, haja vista que é o império da mentira. Mas quando eu falo império da mentira, já existem pessoas dizendo que nós estamos na pós-verdade. Foi até interessante uma vez o repórter falando, vem cá, o entrevistado, não sei se foi Jordan Peterson, o que você acha do período da era da pós-verdade? Ele falou, sabe como é que ele respondeu? Como é que nós estamos na era da pós-verdade se nós nunca vivemos a era da verdade? Todo mundo sempre mentiu. Por isso que eu até falei aqui nesse jornal, quando vem um cara que fala muita verdade, comete muitas vezes um sincericídio, ele vira genocida, taxista, fascista, misógino. Eu sempre falei isso. A grande diferença entre Bolsonaro e Lula é que um fala a verdade demais, às vezes até dolorosa. A verdade às vezes dói. E a mentira, que se mente demais. E muitas vezes o grande mentiroso faz Cooper de manhã. Faz Cooper, emagrece, engorda. Então, essa é a leitura que eu faço. Segunda coisa, meu amigo Gustavo já vem dizendo isso também, André. Tem conversas informais. Aliás, nós temos muito mais conversas informais do que formais. André, eu estou vendo a mudança da mídia. A mídia chega e fala assim, olha só, não está dando, bichão. Você não está dando resultado. Que você não vai dar resultado prometido, isso é óbvio. A diferença, esse indivíduo aí que está correndo aí, ele conseguia mentir por 4 anos, 8 anos. Tá entendendo? Então, por exemplo, todo mundo tem aquela ideia de que na época do primeiro governo dele, ele fez uma coisa maravilhosa que o pobre pôde comprar uma geladeira e viajar. Se você explicar para o cara que foi o boom, a explosão das commodities no mundo,
que todo mundo estava comprando aqui, inclusive no mundo, que o mundo todo estava crescendo, houve um boom de commodities, o cara vai dizer que a gente é fascista, racista, taxista e misógino. A gente sabe disso. Que lá no primeiro governo dele, quando teve o boom do petróleo, ele poderia utilizar o petróleo para estimular a produção e não o consumo, porque a desgraça foi essa. Lá, quando todo mundo estava com grana, ele, como é um grande publicitário, um grande imperador da mentira, ele estimulou que as pessoas consumissem. Pega esse dinheiro que você ganhou e consuma. Compra a geladeira, o fogão, viagem de avião. Não estou dizendo que não pode. Estou dizendo que na economia nacional e muito do Estado, não houve o estímulo para produzir mais. Foi, por exemplo, exagerando o que houve com a Venezuela. Venezuela, o petróleo bombou, estava todo mundo com dinheiro para caramba e todo mundo consumindo de fora, que era mais barato. Por isso que hoje o petróleo caindo, havendo algum tipo de embargo que seja, ele não tem como produzir e falta produto na prateleira. A Venezuela é menor, então os efeitos são maiores. No Brasil, a economia é muito maior de volume. Aí vem alguns imbecis que falam o seguinte, viu, com Lula agora viramos a 10ª economia do mundo. É o imbecil, porque a produção é de muita gente. Nós temos 200 milhões de pessoas. Nós estamos ganhando, a nossa economia é maior do que a Suécia. Para e pensa o jegue, o doente mental. Entendeu? Quem tem melhor qualidade de vida? Quem tem o IDH maior? Não, mas o PIB do Brasil é maior. É o jegue. Na Suécia tem X, aqui tem 50X. E o pior, ele usa isso para ter discurso de marketing. Mas o problema não é isso. Dele, ainda vou falar uma coisa que eu tenho falado bastante. Você sabe qual é a nota que eu dou para o governo Lula? Nota 10. Qual é a decepção que o Lula me deu? 0. Porque ele é como ele é. Ele vai ser assim sempre. Ele tem a tendência a mentir. Para não dizer que ele é mentiroso, ele tem a tendência de virar imperador. Então a decepção é 0. A diferença é que eu me orgulho de não ter escolhido. Agora, o que me irrita foi você que escolheu. E agora faz cara de paisagem. Porque eu avisei e digo mais, não tem jeito. O Brasil não tem como dar certo se todos os ventos estão indo para o precipício. Se todos os ventos estão indo para o precipício, vai para o precipício. Não é o que eu quero. Por isso que eu tenho um certo receio até aqui no canal, o que muda o rumo de um país, sem cometimento de crimes, de maneira correta, de maneira ordeira, educada, povo na rua, manifestando-se pacificamente e democraticamente. Aí o Brasil muda de rumo. E eu acho que é esse que é o ponto que hoje faz com que eles realmente temam muito o povo. Não é golpe de Estado, não é militar prendendo ninguém, nada disso, mas é o povo falando o que está acontecendo em Cuba, mais uma vez, a gente vai falar disso. O povo está na rua em Cuba, por quê? Não tem luz, não tem gasolina, não tem comida, não tem nada. A pessoa fica dentro de casa, ela morre de fome. Dentro de casa morrendo de fome, ela vai para a rua desesperada, chega, não aguento mais. Não se sustenta. Como o André falou, não se sustenta. E a prova de que não se sustenta, Canuto, está aqui, ó. É o fogo amigo o tempo inteiro. Ministro de Lula critica passagens aéreas de R$200. Seria insano. O programa foi proposto pelo antecessor de Silvio Costa Filho no Ministério dos Portos e Aeroportos. Em entrevista no Roda Viva da TV Cultura, mais um ambiente de esquerda que o ministro Tarcísio não pode mexer. As pessoas falam, mantém lá, o ministro Tarcísio não pode, infelizmente ele não pode interferir, né? Ele foi lá e disse que seria insano para o governo desenhar um programa que vendesse passagens aéreas a R$200, chamado o Viaja Brasil, o Voa Brasil. Canuto, não se sustenta. Tudo que esses caras tentam fazer não se sustenta. E é tudo na base do acordão, na base da sacanagem, na base do apoio para enganar o povo. Eu vou ler isso daqui, já vou emendar com você, para você comentar as duas. A PEC das igrejas deve ser apreciada pela Câmara nesta semana. Proposta expande a imunidade tributária para aquisição de bens e serviços necessários à formação do patrimônio das igrejas. Nas últimas semanas, deputados da bancada evangélica têm se reunido com membros da equipe econômica do Ministério da Fazenda para fazer ajustes no texto. Na terça-feira, o relator da PEC das igrejas, o deputado federal Fernando Máximo, do União Brasil de Roraima, terá o último encontro com técnicos da pasta. Bom, dois pontos aqui. É claro que não ia dar certo a história da passagem aérea de R$200. É claro que é mais uma promessa jogada ao vento para enganar as pessoas, para tentar fazer
com o dinheiro do povo brasileiro, se isso fosse implementado, bondades para simplesmente ter votos. Não funciona, não se segura. Em paralelo, algo que já era pacificado, já tinha sido resolvido pelo presidente Bolsonaro, foi destruído pelo atual presidente para poder negociar apoio. E é isso que o Lula está fazendo agora. A nova PEC é para negociar apoio. Então, existe algo que está funcionando normalmente. Você destrói aquilo ali, faz o setor inteiro reclamar, no mesmo caso da reoneração, faz o setor inteiro reclamar, e aí chama para conversar e pede apoio. A igreja vai defender, esses pastores que estão aqui, vão defender aquilo que lhes interessa. Agora, o que a gente precisa saber é o seguinte: será que a igreja vai entregar o que interessa a essa bancada, ou depois de tudo aprovado, vão dar a famosa banana para o atual presidente e retirar apoio dele? Bom, eles já deram banana para o povo, né? Já deram banana no Centrão, no Congresso, lá na base, na base parlamentar, já deram, e é assim que eles trabalham, é na base da enganação, da mentira. Mentem para o povo, mentem para os deputados lá também. Quantas vezes pessoas fizeram acordo e eles não cumpriram metade, aí pede mais, dizendo que depois vai cumprir a outra metade. É assim que esses caras trabalham. Mas tem gente que parece que gosta de ser enganado, e não é só o cidadão comum que acreditou que ia comer picanha e que ia andar de avião a R$200. Assim, esse negócio é uma mentira tão grande que as companhias baixaram o preço. Hoje o mercado está funcionando da seguinte forma: dependendo da distância do voo que você quer fazer, até um mês, se você comprar com mais de um mês de antecedência, você acha passagem a R$200. Alguns trechos, não todos, deve classificar de Porto Alegre a Manaus é mais difícil, né? Mas outro trecho dentro do Brasil, se você comprar com 2 meses de antecedência, pegar essa promoção de final de semana, você acha. Mas não é por causa do governo, é por iniciativa das companhias aéreas, fazendo esse saldão aí, essas promoções, para alguns casos. Aí ele acha o quê? Que você vai chegar hoje, eu quero viajar hoje à noite e vai comprar a passagem de Porto Alegre a Boa Vista, a Macapá, R$200. Você não vai achar. Né? Não vai. Isso aí o ministro falou insano, é óbvio que é insano isso aí. É mentira. Assim como a picanha foi mentira. Vai voltar a comer picanha. E a picanha está mais cara. E não é só a picanha, não. O arroz, o feijão, o acompanhamento da picanha, a batata, está tudo mais caro. Né? E agora, mesmo, não só o povo, mas parlamentares, gente que conhece lá o Congresso, mas não gosta. Mas sabe o me engana que eu gosto? O bate mais que eu gosto? Pô, você não está vendo que os caras vão dar calote? Eles vão cumprir metade ou menos da metade do prometido. Esses caras são caloteiros e agora vai nessa aí, para entrar de novo. Eu lembro há uns anos atrás, até o parte, né, da comunidade evangélica, representado pelo senador Magno Malta, reclamando que tinha sido enganado. Parece que o Magno Malta nunca aprendeu. Nunca mais, que eu saiba, entrou nessa daí. Outros evangélicos ainda estão entrando. Será que vão entrar nessa daí do governo? Eu lembro que tem uma fala famosa do Magno Malta chamando o Gilberto Carvalho de canalha. O Gilberto Carvalho foi lá, é amiguinho dos evangélicos e não sei o quê. Aí depois foi no Fórum Social Mundial lá em Porto Alegre e falou que os evangélicos são a principal força que o PT tinha que combater. Isso há 10 anos atrás. Né? Gilberto Carvalho, ministro, não sei se hoje ele é ministro, mas já foi ministro do Lula. Agora, vamos esperar tomar outro calote desse? Né? É a pergunta que fica. E aí, né, André, é importante a gente lembrar aquilo que nós estamos falando sempre, né? Ele não quer o setor inteiro. É obviamente que ele não quer o apoio de todos os evangélicos. Ele sabe que isso ele não vai conseguir isso. O que ele precisa é pegar um pedaço, tirar um pedaço do apoio ao presidente Bolsonaro, pegar um pedaço para ele. Porque isso, primeiro, enfraquece o outro lado. Quando você tira alguém do lado de lá e traz para o seu lado, você está enfraquecendo o lado de lá. É aquilo que a gente chama no futebol de jogo de 6 pontos, né? Quando você ganha 3 e outro time não faz 3, você fez 6 pontos. É isso que a gente chama de jogo de 6 pontos. É mais ou menos isso que eles tentam. Esse é o primeiro ponto. E o segundo é alimentar a confusão, que a gente sempre fala, né? É preciso passar a ideia do país dividido, é preciso passar a ideia de que ele tem apoio em alguns setores, é preciso passar a ideia de que o país, em qualquer área, independente de uma área muito... principalmente numa área muito voltada ao presidente Bolsonaro, se ele mostra que ele tem apoio também nessa área, significa que o outro lado não tem essa força toda, que o outro lado não representa essa força toda. Fato é que, dentro do governo, ontem teve reunião ministerial, briga, confusão, a questão da dengue é um absurdo que a gente está vivendo. Realmente é um absurdo, todo mundo calado, ninguém fala nada. A ministra tomou um esbregue dele lá, não foi à toa, porque quem comanda a saúde
é uma socióloga, não é isso, Canuto? Ela é socióloga, né? Ela não é da área de saúde, efetivamente. Ela é uma pessoa que fez carreira na Fundação Oswaldo Cruz, com um monte de problema, e agora é ministra da Saúde. Então, as coisas não se seguram. Aí vem um ministro que agora é do Centrão, que sabe efetivamente onde pisa, que sabe efetivamente o que deve falar, e fala a verdade das mais verdadeiras. Meu amigo, passagem aérea R$200 é uma brincadeira, não dá para fazer isso, é uma loucura. O governo não tem proposta para o Brasil, e esse governo que não tem proposta para o Brasil vai se segurando através de acordos, né? É a lembrança afetiva. Não. É a lembrança afetiva. Lembra da lembrança afetiva? O pobre... Agora não enche mais rodoviária, enche os aeroportos. Se lembra também que falaram das geladeiras também, querem mudar mecanismo de geladeira, para o pobre voltar a comprar. Os tiros estão saindo pela culatra, porque é só narrativa. Mas uma coisa interessante que é o seguinte, se você olhar a base do comunismo marxista, o Marx ele criou o seguinte, ele visualizou isso com Hegel e falou o seguinte, se eu tenho uma classe de trabalhadores que é chamado proletariado, eu preciso elevar essa pessoa para combater algo. Então, eu tenho que criar um novo Messias, sem fazer nenhuma referência a Jair, não. O Messias, o Salvador. E o Salvador era não só o comunismo para aquelas pessoas que estavam à míngua num capitalismo opressor. Então, comunismo e religião nunca foi coordenado, porque o Messias não pode ser Jesus Cristo para salvar o povo. Não é Jesus que salva o povo, entendeu? Não é nenhum salvador, mas sim o próprio líder comunista que vai salvar aquele povo do proletariado. Por isso, comunismo e religião não bate. Religião, nos nossos termos, judaico-cristão. Primeiro ponto. Segundo ponto, um comunista, um socialista, um social-democrata, ele pensa no coletivo. E a religiosidade fortalece o indivíduo, eu com Deus. Dona Maria, quando a senhora vai rezar, a senhora chama os vizinhos para rezar com você? Ou a senhora na sua caminha se ajoelha e fala você sozinha com ele? Está me entendendo? Quando você faz isso, seu José, fortalece a sua individualidade. Você precisa menos do coletivo, porque eu sou forte. E ainda digo mais, se me der uma fraquejada, sabe para onde é que eu vou? Para a família. Esse que vos fala, quando teve um probleminha, foi correndo para o papaizinho, porque é o local da sua estrutura para você ter paz. Pensei em Deus e pensei na família. Foi onde eu tive força. E trabalhando para ganhar dinheiro. É isso que deixa a pessoa livre. E para eles é uma desgraça. E como é que ele faz isso? Ele cria o quê? Primeiro, se tiver muita religiosidade, eu já vou jogar o abuso do poder religioso nas eleições. Se o cara for de direita, for de católico, for protestante, for evangélico, ele utilizou a religião dele, a igreja e o templo, para esculhambar. Eles já estão vendo isso. Então, vamos fazer uma PEC para aumentar a proteção patrimonial. Sabe por quê? Porque, olha só, pastor, se você der apoio a algum candidato, eu vou entrar e vou te executar no sentido seguinte, você já não vai ter mais imunidade tributária. Eu vou entrar com ações para que você pague os impostos. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Eu posso usar o Poder Judiciário para te sacanear. Então, não apoie nenhum candidato. Talvez o cara fique nessa. Pode ser que algum ministro de algum lugar comece a jogar as coisas na tela. Olha, existe narcomilícia evangélica. Para que isso? Para enfraquecer isso. Mas por que isso? Porque o imperador da mentira, ele é um comunista. Ele falou, não sou fascista, mas sou comunista com todo orgulho. Eu preciso reduzir a religiosidade da pessoa. Por duas razões. O comunismo não prega religião e a religiosidade fortalece o indivíduo. Eu ficando forte, o Estado é mais fraco. Eu não preciso dele. Agora, o que fortalece o indivíduo? Vou falar com vocês. O que enfraquece? Ativismo. Ativismo religioso. Branco contra negro. Gay contra hétero. Homem contra mulher. Misoginia. Então, isso, ativismo. Outra coisa, enfraquece a família como? Aborto. O nascimento de um filho fortalece a união entre o homem e a mulher. Para com esse troço. Se homem e mulher ficarem juntos com o filho, eu vou criar uma família. Destrói a família. Aborto. O que mais? O cara trabalhando de manhãzinha, indo para a academia, indo para a igreja, dando beijo na mulher, fortalece.
Mete maconha no meio. Se todo mundo ficar fumando maconha, vamos fumar um baseadozinho, eu enfraqueço a família. O que mais? Quando o cara é preso, cara, se esse cara se arrepender, vai dar problema. Vamos gerar ressentimento nele. Vamos, inclusive, flexibilizar as prisões. Tá entendendo? Vamos humanizar as prisões. Roubou um celular, é só para uma cervejinha. Bota esse cara na rua, sabe para quê? Para destruir a família do Gustavo e do Canuto. Bota ele lá. Destrua o tecido social. Preso. O que mais? Para ficar bem bonito. E a família? Família é um ambiente, sabe de quê, dona Maria e seu José? De opressão do homem contra a mulher. Esse homem machista, olha os dois machistas aqui, ó. Gustavo, tremendo machista, Canuto, outro machista. Sabe o que eles fazem com as mulheres dele? Oprimem. Elas são obrigadas a trabalhar. Tudo balela para destruir a família. Destruindo família, jogando droga, acabando com a religiosidade. Sabe quem fica forte? O Messias. Sabe que Messias? Messias Karl Marx, Messias Engels, Messias Lenin. Está entendendo? Quando a gente fala que isso ainda existe na mente das pessoas, e você tentar aclarar, eu não estou dizendo que o comunismo está aqui. Por isso que o Messias Jair falava isso. Olha, o mal da nossa sociedade é esse comunismo enraizado. Ah, esqueci de um nome, que pode ser o Messias das crianças. Senhor Paulinho. Paulinho Freire. Autonomia do oprimido, pedagogia do oprimido. Não seja oprimido pelo professor. Esse professor que te ensina que nós vamos, ele é um opressor. Rebele-se. A gente vamos. É a sociedade patriarcal e luta de classes que me obriga a falar nós vamos. Todos estamos aqui. Nada disso. A gente vamos. Todos estou aqui. Destrói a língua portuguesa. Destrói aquilo que você pensa. Flexibiliza a família. Mete droga para dentro e vem para o Estado. Te dou auxílio picanha, varandinha do pum. Isso é estrutura. E eu estou provando novamente. Esquerdalha, me contradiga. Quebre o meu raciocínio. Me humilhe. Teve uma vez, desculpe, no clube, você para de dar aula e tal, tu tem um código na cabeça mesmo? Eu falei, olha só, eu tenho um código penal na cabeça. Faz o seguinte, me humilha. Num salão lá, me humilha. Vai no Google, digita um crime e me pergunta, vê se eu sei ou não. Fizeram 3 perguntas. Respondi as 3, silêncio. Me humilha, esquerda, que eu estou errado. Vocês são comunistas e querem destruir a sociedade através do quê? Tirando a liberdade econômica, religiosidade e a família. Canuto, você ia comentar, né? O André comentou, você ia comentar. Eu vou te pedir para comentar exatamente isso. E vou acrescentar mais uma questão aqui. Hoje, um silêncio sepulcral, sai essa história, sai da mesma fonte, né? Da mesma fonte, aquela moça loira e tal. Mais uma vez, diz que o Cid falou do Bolsonaro. Enfim, toda essa confusão. Estou falando isso por conta da confusão. Ao mesmo tempo, a gente tem acontecendo na América Central, praticamente América do Norte, a manifestação dos cubanos tomando as ruas, né? Tomando as estações de polícia. Cada vez mais o regime cubano vai mostrando que não tem força. E nós temos um fato relevante, muito relevante. O presidente da Argentina fez um vídeo e disse que está apoiando o povo cubano, chamando o ditador cubano de filho da pip, exatamente aquilo. E a imprensa no silêncio sepulcral. Você entra no G1 aqui, é só narrativa. O problema é que o cartão de vacina do Bolsonaro tinha a ver com o golpe do 8 de janeiro. Porque, enfim, só confusão, só confusão. Diante disso tudo, eu te pergunto, e peço para que você comente aquilo que o André comentou, como é que a gente explica para uma pessoa que chegou agora de Marte, um marciano, desceu aqui, o que acontece no Brasil? Como é que a gente explica essa loucura toda para essas pessoas? Que as pessoas não viram, elas capotam, né? Gente, não tem como explicar. Aliás, isso que você falou do presidente da Argentina, né, que ele disse do ditador cubano, o presidente Bolsonaro, no cargo e até fora dele, nunca chegou a esse ponto de chamar de filho daquilo, de um líder, um chefe de Estado, ainda que um ditador. O Bolsonaro até que foi light, se comparado ao presidente da Argentina. E ele está falando verdade. Está falando as verdades, disse muitas. O Trump também não acho que nunca usou tanto assim, não. Quem o presidente da Argentina é usado. Talvez, em algum sentido, tenha faltado isso ao presidente Bolsonaro, talvez até porque ele tivesse mais inimigos internos
aqui no Brasil do que ter o presidente da Argentina. Lá ele ganhou, foi empossado, está fazendo uma limpeza, mas lá não tem na Argentina não tem um STF, até agora a gente não viu atrapalhando, ou pelo menos conseguindo atrapalhar tanto quanto o STF daqui conseguiu atrapalhar o presidente Bolsonaro, atrapalhar no sentido de implementar as medidas que foram legitimadas pela população, pelo voto popular. Ele disse, se eu ganhar, eu vou fazer isso, isso e isso. A principal promessa de campanha dele, por exemplo, é garantir o direito à legítima defesa. E não só no judiciário, como dentro do próprio governo, a gente chama o Marreco lá, que ele nomeou como ministro da Justiça, Sérgio Moro, trabalhando contra, sabotando o direito à posse porte de arma. Né? E assim, foi um erro ter colocado o Sérgio Moro, tanto depois ele tentou trair, né? Traiu, mas tentou derrubar o Bolsonaro, saiu atirando, estava um infiltradinho lá dentro, sabotando. O Milei, até onde a gente sabe, até agora, não teve, ele demitiu um ministro por não implementar medidas também, mas não teve nenhuma traição forte, que agora espero que não tenha, mas eu acredito que ele colocou o ministério lá de pessoas afinadas com o plano de governo. Ninguém é obrigado a concordar, mas se você aceitou entrar para o governo, você tem que implementar aquela medida. Ou você implementa contrário à sua opinião, porque é a opinião que foi legitimada pela população, ou você implementa isso, pelo presidente, ou você sai do governo e não entra. Agora, entrar e ficar sabotando é a coisa mais antiética, mais sem caráter que existe. Sérgio Moro fez isso. Né? E agora a gente vê essa postura do presidente da Argentina falando as verdades que têm que ser faladas, e eu espero, né, que caso o presidente Bolsonaro volte para o cargo, que ele, nesse ponto, adote o tom do presidente Milei. Pois é, presidente Milei e o presidente Bukele têm falado e falado demais, né? Trazido doses cavalares de realidade para a população mundial. Você falou do judiciário, a gente vai falar do judiciário, mas antes deixa eu botar aqui na tela para as pessoas verem. Saiu ontem, a gente botou no ar ontem a segunda edição do Revisto. São 140 páginas. 140 páginas nessa segunda edição. Quem assina tem direito de acesso também à primeira edição. E eu estou botando aqui na tela para vocês entenderem algo que a gente fez lá, que muitas vezes a gente fala e as pessoas não sabem o que é o efeito flip. A maioria das revistas digitais que a gente tem hoje no mercado, elas são ou um aplicativo para você olhar a página como se fosse uma página de site de notícias, ou então um PDF que você recebe. Aqui não, aqui você vê a revista. Efetivamente você vê a revista. E aqui, quantos assuntos nós temos nessa edição, né? A edição está com 140 páginas, né? E você tem uma entrevista com o Dr. Felipe Gimenez, uma entrevista de 9 páginas, se eu não estiver enganado, 7, 8 ou 9 páginas, onde ele fala sobre o sistema eleitoral. Exatamente o que acontece, por que nós temos fraude no sistema eleitoral. E vai muito além daquilo que a gente discute, tá? Muito além daquilo que a gente reclama e reclama com razão. E ele dá uma explicação, ele mostra o porquê nós vivemos eleições, segundo a visão dele, que são ilegais, que são inconstitucionais. Temos uma matéria sobre a questão da saidinha, o Derrite falou sobre isso hoje, sobre a questão da saidinha, e aí deixa eu correr aqui para eu botar na página do atual presidente, né? Tem uma aqui falando do presidente Bolsonaro, e se fosse o presidente Bolsonaro, todas as mentiras colocadas contra ele. A vitória da direita em Portugal, a gente explica o que é a verdadeira vitória da direita em Portugal, não é o que a imprensa vem falando, nem que muitos influenciadores de direita vêm falando. E aqui, o presidente Bactéria, o presidente que só anda em ambiente controlado, em ambiente onde ele, igual uma bactéria, né? Só anda em ambiente controlado, só aparece em lugares onde ele não pode ser efetivamente questionado. Enfim, tem muita coisa, tem muito assunto bom. Tem um texto muito legal do Satie sobre economia. Está aqui a edição de março, a primeira edição de março, a segunda edição de março, já está disponível. E se você quiser ver num PDF tradicional, também tem a opção para você ver no PDF tradicional. Como eu já falei, não é um projeto do Todo Poder Emana do Povo, é um projeto meu, com o pessoal do Aliados, enfim, com outras pessoas. Eu uso o espaço aqui do Todo Poder Emana do Povo, porque a gente tem uma audiência muito boa, muito grande, de pessoas comprometidas com o Brasil, para poder divulgar esse trabalho, e custa apenas R$ 9,99 ao mês. R$ 4,95, R$ 4,90 é 4,5, igual posto de gasolina, tem 3 números lá, cada edição. Você ajuda demais. Fazer jornalismo não é uma coisa simples, não é uma coisa que você faz apenas botando uma opinião, chegando e escrevendo. Você pode fazer isso com texto, mas para você botar 12, 13, 14 assuntos em cada edição, a gente precisa ter
uma remuneração para poder tratar com profissionais, trazer pessoas para poder fazer isso tudo. Não é tão simples verificar isso tudo. E é um projeto para que a gente cresça, para que efetivamente a gente cresça, para que efetivamente a gente enfrente essa imprensa que mente o tempo inteiro. O valor é um valor que a gente está subsidiando, literalmente a gente está subsidiando. Esse valor não era para custar isso, mas para você poder ter acesso à informação de verdade, para que seus filhos, seus netos, seus sobrinhos tenham onde fazer uma pesquisa, tenham onde se balizar naquilo que eles precisam. Lá tem um texto muito grande do Fernando Senzala, que é um sociólogo, que é alguém que a gente conhece, né, André? Uma pessoa de muita competência, que fala sobre Cuba. Mostra o que aconteceu com Cuba, como a pauta racista da esquerda no Brasil, ela só nega tudo o que aconteceu em Cuba. Perseguição a religiosos, perseguição a gente de cor em Cuba, tudo isso está colocado lá. Fidel era um branco opressor, era um cara, um descendente de espanhóis, altão, bonitão. Essa é a gente. Che Guevara, todo mundo sabe o que Che Guevara fazia, só que não adianta a gente saber na superficialidade, a gente precisa ter dados, a gente precisa ter elementos, e ali estão colocados elementos. Por exemplo, a gente sabe que as universidades são uma zona, as universidades são uma bagunça, que há roubo na universidade. Mas como é que ele se dá? Como é que a degradação do ambiente influencia na corrupção da universidade? Vocês acham que os reitores permitem os banheiros vandalizados, tudo pichado, à toa? Vocês acham que aquilo ali é só porque a esquerda faz bagunça? Ou porque aquilo ali serve para a corrupção? Pois é, o professor Mauro Rosa tem lá um artigo dele enorme mostrando como é que funciona isso. É isso que nós precisamos, ter argumentos para pegar os esquerdistas e fazer aquilo que o André falou. Vai lá, te desafio, fala sobre isso aí. E aí, sabe o que acontece? Erro 404. O cara gagueja, tela azul do computador. O sujeito gagueja, o sujeito não sabe o que vai falar, o sujeito não sabe o que ele está defendendo e você vai saber. Então, quem puder, ajude nesse projeto, uma assinatura anual, R$ 9,99 ao mês, você paga em 12 vezes, então você vai pagar por mês, literalmente. Quem quiser pagar por Pix, também tem a forma de pagar por Pix. Você vai estar ajudando demais, inclusive os outros veículos da direita. Quanto mais veículos da direita nós tivermos fazendo material, fazendo conteúdo com qualidade, mais difícil fica do cerceamento. É isso que acontece. Deixa eu avançar aqui e falar sobre a realidade, né, André? A realidade que bate a porta de todo mundo. O Canuto falou do judiciário, vamos lá. TV Brasil faz especial sobre Lava Jato e minimiza a corrupção. A TV do governo faz um programa sobre 10 anos da operação e opta por acusar o Moro, o Delanhol e o Ministério Público. O que roubou, o que teve de dinheiro, a declaração do ministro Fux não serve para nada. Tem mais. Estadão defende a conclusão dos inquéritos sobre milícias digitais. Mais um dia em que a grande imprensa vai lá e faz um editorial e fala que esse inquérito é uma vergonha, tem 5 anos, não era para acontecer. Prévia do PIB. Economia perde ritmo em janeiro. O Lula vai ter que correr muito, fazer muito videozinho correndo, porque as pessoas estão vendo que a economia está desacelerando, que os preços estão aumentando, que as coisas estão ficando difíceis. E vejam só que coincidência. Como tem sorte esse pessoal. Primeiro caiu no colo do ministro Moraes o sorteio de um processo importantíssimo. Agora cai no colo do ministro Dilma, enfim, você sabe quem é. O sorteio para o recurso do Bolsonaro. Caiu no colo dele, que o Bolsonaro recorre da multa determinada pelo TSE. André, nesse Brasil de faz de conta, a gente vê um monte de coisa que não é faz de conta, não. É real, tanto para o bem quanto para o mal. Eu lembro que eu falei à época, a insistência. Primeiro, vamos entender qual é a razão disso. Então, eu consigo visualizar 3 razões. Quais são as 3 razões para dar uma esculhambada na Lava Jato? Eu acredito que um cidadão de bem, que não tivesse lá no passado um amor incontido pelo homem que só tem 9 dedos, não é isso? O homem do Brasil, filho do Brasil, você não tem aquele amor apaixonante por ele, aquela loucura que cega. O cara viu a Lava Jato à época, que é óbvio, como nada nesse mundo, tirando a imagem divina, é perfeita. Não sei nem se é correto falar que Deus é perfeito, se dá para pensar melhor sobre isso. Mas nós somos imperfeitos, quanto mais uma operação que envolveu muita gente. Houve as suas imperfeições, houve os seus excessos, indiscutível. Não sei se é para anular. Eu tenho minha opinião. Tá? Para mim é tudo válido, tá tudo beleza, tudo inventado. Porém, eu tenho que reconhecer que pode ter havido alguns excessos. Ponto. Agora, qual é a razão de mudar o passado? Então, eles não querem mais mudar o futuro.
O progressista, que é regressista, ele não quer mudar o futuro, agora ele quer mudar o passado. Quem te falou de Princesa Isabel? Quem te falou de Borbas Gatos? A gente está vendo isso. É isso? Me contradiga. Eles querem mudar o passado para limpar a imagem do presidente. Aliás, presidente é alguém aí. É do meu país, lamentavelmente, mas não é meu presidente. Muda o passado. Foi tudo uma invenção. Nada daquilo existiu, o dinheiro devolvido não existiu, muda na cabeça da pessoa que nada daquilo existiu. Primeiro. Segundo, para mim, que não estou ali nisso, eu não sendo presidente, para mim, vírgula, é ótimo. Por quê? Porque facilita a corrupção. Não é isso? Todas as decisões que alguns tribunais estão tomando facilita a corrupção. Como, por exemplo, a alteração da lei de improbidade, colocar pessoas políticas nas empresas estatais, tá entendendo? A prova do dólares. Bom, não interessa. Estou facilitando a corrupção. E terceiro, tá? Eu estou maquiando os números ruins. Quando eu começo a jogar, olha, Lava Jato foi isso, Lava Jato foi isso. A inflação está 10% no minuto. Beleza, mas a Lava Jato foi isso. Olha o nosso presidente como é que foi. Eu estou maquiando a desgraça. O Brasil, na M, eu jogo Lava Jato, maquio o problema, mudo a imagem do presidente e facilita a corrupção. Para terminar, uma coisa que eu falei, a insistência. Dona Maria, vê como é que eu estou falando? É perfeito isso. Lembra do Corolla? O Corolla é VVT, não é isso? Não é VVT? Lembra disso? VVT. Vítima, vestígios e testemunha. Olha que bacana. Por que num crime de homicídio, o cara quando morre, a gente sabe? Sabe por quê? Porque no homicídio tem 3 coisas. Normalmente tem testemunha, tem a vítima que está morta e deixa vestígios, que é o cadáver, não é isso? Quando você fala de crimes sexuais, já é mais complicado. Sabe por quê, doutora? Porque não tem testemunha. Ninguém estupra uma mulher no meio da rua. Vai cometer o crime sem testemunha. O roubo tem testemunha, homicídio tem testemunha, mas o estupro não tem. Já é mais difícil você provar. Mas tem vítima. Vem comigo agora. No crime de corrupção, Dona Maria, não tem nada. Não tem vítima, porque a vítima é o dinheiro de toda a sociedade. Não tem testemunha, porque era autor e réu, são todos criminosos. E não deixa vestígios, porque ele lava dinheiro. Ele não coloca o triplex no nome dele. Quando ele bota o triplex no nome do outro, é para lavar o vestígio. Quando ele bota um sítio que ele pode usar, e lamentavelmente ele botou a foto da cara dele lá, mas coloca no nome do amigo, é para não deixar vestígio. Então, corrupção não tem vítima, não deixa vestígios e não tem testemunha, que é tudo bandido. E uma operação com um conjunto de várias pessoas conseguiu provar isso. Com toda essa dificuldade, num país que nós somos, a Lava Jato precisava do apoio popular. Aí fizeram o PowerPoint. Olha, todo único cara. Que às vezes tem imbecis que falam isso para mim, mas, André, veja bem, não é só o PT que roubou. Outros partidos roubaram, inclusive, mais. Aí eu falo para ele, o imbecil, quem é a pessoa, à época, que tinha uma relação política para poder fazer um esquema com todos os partidos? É a tua mãe? É o Gustavo? Sou eu? É o Canuto? Ou é um cara muito bem articulado? Vai e pensa, o imbecil. Deixa de ser burro. E o pior, o corrupto, ele pega dinheiro para se enriquecer. Na Operação Lava Jato foi descoberto que eles não botavam dinheiro para se enriquecer. Eles botavam dinheiro no partido para acabar com a democracia. Isto sim é a cleptocracia. Que, por alguma razão, o nosso ministro, nosso digníssimo ministro, Gilmar Ferreira Mendes, cunhou essa forma. No Brasil, que não tem democracia, não tem aristocracia e não tem monarquia. Tem cleptocracia. Cleptocracia. Ele falou isso. E agora, por algum motivo, mudou de ideia e está dizendo que existem narcotraficantes evangélicos. Eu estou vendo isso. Isso são fatos. Te incomoda, André? Porra, não te incomoda não, Dona Maria e seu José? Porque, agora, o que me irrita não é isso. Cada um cumpre o seu papel. O que me irrita, que eu fico pé da vida e que lamento, é porque existem brasileiros que nasceram no Brasil, nasceu de mulher, ele é filho de pai e mãe, ele é brasileiro, ele está vendo tudo isso que eu estou vendo e está tudo bem, porque, novamente, Gustavo Canuto, o amor venceu, galera, estou tranquilo. Canuto, além disso tudo que eu falei, a gente precisa, nesse Brasil, que é uma piada, né? Uma piada mesmo que a gente está vivendo, uma sacanagem sem fim, né? De verdades e mentiras, tudo misturado, tudo bagunçado, uma tentativa de enganar o outro.
tem situações que o meme vem pronto, né? Primeiro, o José Dirceu quer se candidatar a deputado ou a senador em 2026. O chefe de tudo, a cabeça pensante. Foi preso, engoliu calado, ficou lá, mas está vendo que o negócio está fácil e está vendo que está correndo o risco de perder o poder internamente. E ele agora já botou lá que quer ser candidato a deputado ou senador. Zé Dirceu, que é uma das figuras mais tenebrosas da história da nação. Aí tem aquilo que eu citei antes. O Alckmin, olha, essa daqui é o mesmo. Aliás, vou deixar do Alckmin para depois. Tem outra aqui que é melhor. Que é o seguinte: o Haddad diz que o Brasil está dividido e pede união. Olha só a cara de pau desse sujeito. Quem pensa que o Haddad também é um bobinho, que o Haddad é uma das cabeças mais marxistas e mais pensantes dentro desse partido, tá? Tanto que o Olavo de Carvalho falou que tudo que estava sendo implementado no Brasil estava saindo da cabeça dele. Não pense que ele é um cara inocente, não, que ele é um bobo que não entende de economia e é tão somente um poste. Haddad diz que o Brasil está há 10 anos dividido e pede união. Agora, a principal é essa daqui. O Alckmin cobrou mais entusiasmo do Rui Costa durante a reunião ministerial. O Alckmin, picolé de chuchu, aquele sujeito frio que ficou gritando em cima do palanque, Lula, Lula, que nem a velha da praça, né? Parecia a velha da praça, Lula, Lula. Ele disse que, além de cobrar do Rui Costa mais força, mais entusiasmo, ele disse que os bons números sociais e econômicos do governo não estão sendo apresentados com ânimo pelo ministro da Casa Civil. Essa gente, aqui virou sinônimo, né? Muita gente fala Pinel, porque o Pinel era uma casa de tratamento aqui, era um hospício que a gente tinha aqui em Botafogo. Se essa gente passasse no hospício hoje, ficava todo mundo agarrado. Além de tudo, além de canalhas, cretinos, é tudo louco, é tudo maluco. Canuto, tá contigo. Bom, eu não sei o que o Alckmin queria com isso aí, se é o teatrinho, né? Ele tem que dizer... É claro, ele tá quieto, ele tem o estilo de jogar parado, né? Então ele tá quieto no lugar dele, como vice-presidente também tem que estar quieto. Quem tem que articular o impeachment são outras pessoas, outros articuladores que estão fazendo isso aí, tentando já articular o impeachment. A gente vê essa mudança aí devagarzinho da velha imprensa é nesse sentido. Então o Alckmin, ele tá dando no cravo na ferradura, eu acho, o mais provável é isso aí. Ele tem que disfarçar, né? Ele não pode dizer que está trabalhando pelo impeachment. Então, gente, vamos apoiar o Lula aí, apoia, grita mais aí, grita mais, como se isso resolvesse. Se o Rui Costa defendesse com mais ou com menos empolgação o Lula, ia mudar alguma coisa, sabe? As pessoas que vão lá na rua de verde e amarelo pedir tudo, apoiar Israel, defender o presidente Bolsonaro, pedir impeachment do Lula, tal. Alguém vai mudar de ideia. E mesmo os que não foram isentões, tal, vão mudar de ideia porque o Rui Costa está defendendo com mais ou com menos ênfase as atrapalhadas que o Lula está fazendo. Eu vou falar uma coisa para vocês, não é brincadeira não. A gente leva com humor, a gente brinca. Como eu sempre falo, o retrato do dia ele geralmente é muito feio. Desse período o retrato está sendo feio, mas é a certeza de que a gente está virando esse jogo. É por isso que a gente aguenta isso tudo, porque essa turma não tem condições de tocar um botequim. Se você der um botequim cheio de Brahma gelada, Coca-Cola gelada, não precisa ter outro refrigerante, não precisa ter nada de ruim, não. Brahma gelada que o povo gosta, Coca-Cola gelada que o povo gosta e picanha subsidiada. Eles quebram. Eles não conseguem administrar absolutamente nada. O Canuto está falando aí que o Alckmin tem que falar alguma coisa, me veio à mente o seguinte, pode ser plantar cisânia, né? Botar a sementinha da discórdia lá dentro, para eles arrumarem confusão, porque o Rui Costa é próximo a fulano e o outro queria ciclano. Pode ser que seja isso. Mas defender o que dessa economia que só anda para trás? E a imprensa, essa imprensa cretina, e os especialistas, eles adoram fazer o papel de defensor disso daí. Eu tinha separado no primeiro momento isso daqui para a pauta, nem mandei para vocês, depois eu tirei por conta dos assuntos. Mas eu vou trazer de volta. Olha só a maluquice. Marisa, Supermercado Gia, aquele que anunciou que vai fechar 300 e tantas lojas, Subway, varejistas enfrentam crise por não entenderem o perfil do consumo do brasileiro, dizem especialistas. Ou seja, o cara tem 300 lojas, o cara foi competente ao extremo de abrir 300 lojas, o outro viveu às custas do governo, quando acabou o dinheiro do governo, aí a gente sabe que aquela expansão não teve como seguir. O outro faz parte do grupo dos maiores empresários brasileiros que quebraram Americanas. O Subway faz parte do mesmo grupo, tá? Da turma da Ambev. E aí o especialista diz que eles não entenderam o consumidor. Não é por conta de crise, não é por conta de gestão fraudulenta, não é por conta do crescimento fabricado, nada disso.
É porque eles não compreenderam o consumidor, André. Eles acham que o consumidor não gosta deles, mas não é que não gosta. Aí o cara vai falando um monte de teoria, um monte de coisa, e não fala a realidade. A porcaria do preço está caro, a economia está desacelerando, a nossa legislação tributária é uma zona, a nossa legislação trabalhista, ainda que tenha sido melhorada, ainda é muito difícil. O sujeito não consegue se manter nesse Brasil que anda para trás. Alguém botou aqui, ó, estou assustado com o que está acontecendo no Recife, tudo fechado, tudo, as ruas parecem Cuba. Se a gente anda no centro do Rio, né, André? Tem lugar lá que dá para filmar e perguntar assim, porque é histórico, prédio antigo. Se você filmar e perguntar, diga que cidade é essa? Rio de Janeiro, Havana, Buenos Aires, o sujeito não vai saber responder, porque é tudo fruto do socialismo. Só que os especialistas vêm dizer que não. É porque a gestão, você está trabalhando errado, você precisa fazer isso. Você apertou a mão do seu cliente, você sacudiu 3 vezes quando apertou a mão do seu cliente. Você não pode fazer isso, tem que ser só 2 vezes. Tudo balela para cobrir a realidade, né? Não, desculpa, Gustavo, eu vou discordar completamente, se esquecendo de um detalhe, o chamado racismo consumista. Existe racismo no consumo. Agora está explicado, desculpa. Isso, tá entendendo? Se existe o racismo ambiental, meu querido, você precisa reconhecer que existe o racismo ambiental, o racismo institucional, o estrutural, e agora eu estou falando que é o motivo, é a razão. Sabe quem me falou isso? Senhora Miriam Leitão, junto com a... Esqueci o nome daquelas moças lá, racismo consumidor. Você esqueceu desse detalhe. Por isso que o preço está subindo. Por quê? Porque eles são fascistas. Eles querem oprimir o mais pobre, entendeu? Como é o mais pobre que compra, porque o rico não compra, não. Aí eles aumentam o preço para sacanear o pobre. É por isso. É o chamado racismo consumidor. Estou debochando, né, audiência? É óbvio que é um deboche, uma brincadeira completamente sem graça, mas que diz uma grande verdade. Barco à deriva, nenhum vento sopra a favor. O que eu estou querendo? É mais do que isso. O que eu estou querendo dizer? O indivíduo perdido, como é que é? Cabeça vazia é oficina do diabo. São coisas que dizem a mesma coisa. O problema é que, quando eu tenho um grupo de pessoas incapazes de administrar, como meu amigo Gustavo falou, uma bodega, não tem como administrar um país. Por uma questão muito simples. Primeiro, eles acham que o país é deles. As estatais são deles. Eu vou repetir a frase do ministro do Supremo Tribunal Federal, enquanto ministro da Justiça. Ministro Flávio. Aliás, posso falar o nome? Flávio Dino. Senhor presidente Lula, a Polícia Federal está a seu serviço. Ele falou isso no discurso dele para investigar alguma coisa. Eu não vou lembrar o quê, mas a frase me marca. A Polícia Federal está a seu serviço. O nome disso é ato falho. É aquilo que ele pensa lá dentro e acaba falando. Alguém falou isso para ele. Pô, cara, olha só. Pô, cara, 350 anos de escravidão. Pô, cara, não deu falar. Mas acabou saindo. Tá entendendo? É o ato falho. É que o corpo mostra. É aquela corridinha que você vê para tentar mudar o inconsciente das pessoas. Mas, novamente, estou sendo chato. Por isso que esse jornal ele cumpre o seu papel. A gente dá uma análise, faz uma análise sincera e pede para você que está nos ouvindo, cara, ou recorta alguma coisa, ou propala isso para aquele esquerda maluco, ou então o isentão, que é esquerdão. O isentão, aquele cara que fala aqui, poxa, gente, agora queremos paz. É só você pensar Felipe Neto, estou citando o nome Felipe Neto, gente, agora é paz. Quer dizer, você quer paz agora que ele está no poder? Agora paz. Eu tenho um amigo, que eu não posso dizer que lugar, mas tem relação com o esporte que eu pratico, que o Guga foi campeão, num clube ao qual eu estou lá. Ele era brigão pra caramba, porque Bolsonaro é genocida, aquele negócio, genocida, fascista, né? Agora, comigo, vem cá, você está meio quieto, cara. Vem cá, me contradiga os 590 argumentos aqui. Ele, não, André, agora nós precisamos de paz, vamos dar mais um tempo, dá um tempo para o governo fazer os seus projetos, tem que desfazer muita coisa. É uma hipocrisia nojenta. E o pior, tem terceiro grau completo. Terceiro grau completo, mas me parece que não tem tantos neurônios. Talvez tenha, mas não faz sinapse, malandro. Terrível. E aí, Canuto? Né? Isso tudo que a gente está falando, essa confusão toda, realidade bate na porta. Ibovespa opera, teve queda, né? Hoje está recuperando. O dólar subiu, o dólar já passou de 5. Os sinais da economia são muito claros. E o Alckmin vem e diz o seguinte: o Brasil ficou caro antes de ficar rico.
Por que será que o Brasil ficou caro e por que será que o Brasil não ficou rico, né? Por que países socialistas geralmente não são ricos? Por que, tirando a China, né, que é rica artificialmente, está aí o escândalo da Evergrande, a construtora chinesa, a maior construtora chinesa, quase um trilhão de bolha. A Evergrande mexeu nos seus números em quase 1 trilhão. Para quê? Para comprar ferro, para influenciar no preço do ferro no mundo, influenciar no preço do cimento. Uma série de sacanagens. A realidade é a seguinte, está na cara. Nosso caminho, com esse governo que está aí, é virar a Argentina. Não importa a reforma tributária que os caras fizeram, não importa o ambiente de negócios que eles estão tentando proporcionar, o que importa é que, ontem a gente fez a brincadeira aqui, todo mundo botou azeite 50 pratas, arroz 50 pratas, ovo R$20, 22, 25. Não tem como dar certo, né, Canuto? Não, e olha como é que é a falácia do chuchu, né? O Rolando Lera aí, o Brasil ficou caro antes de ficar rico. Como é que ele sabe que o Brasil vai ficar rico? O que ia ficar rico? Não existe garantia nenhuma de que o Brasil vai ficar rico. Com esse governo vai ficar pobre mesmo. Então, na verdade, é o seguinte, o Brasil ficou caro antes de ficar totalmente pobre. Essa é a verdade. Para ficar rico, a primeira coisa que tem que fazer é chutar esses dois, Lula e Alckmin dali, que não tem legitimidade, não tem competência para tocar o governo. Né? Aí o Brasil ficou caro, é óbvio. A inflação está aí disparando. Olha o déficit público, como é que o governo está financiando esse déficit? Déficit enorme. As coisas estão subindo de preço. É óbvio. Né? Lei de oferta e procura, muito dinheiro no mercado. E aí, como é que está a emissão de moeda? Como moeda, não só moeda física mesmo, moeda escritural? E aí? É o Brasil ficando pobre. No Brasil não é ficando rico. O Brasil está caro porque está ficando caro porque está ficando pobre. Essa é a verdade que o Alckmin não quis falar. Tá? Perdão, travou tudo aqui. Pois é isso aí, o país vai ficando pobre. Deixa eu botar aqui, ó. O Daniel Oliveira me criticou aqui, ó. Com devido respeito, mas, ao meu ver, deveria deixar as análises e os comentários por conta do Canuto André. Tá bom, vou deixar então por conta deles. Pois dizer que a Haddad é a cabeça só pode ser algo risível. Eu acho muito curioso que o Olavo de Carvalho falava isso, né? Todo mundo tem opinião sobre tudo. O brasileiro tem opinião sobre tudo. Ele entende tudo, ele conhece tudo. Efetivamente, ele conhece tudo. Eu estava buscando justamente aqui para mostrar, e eu vou compartilhar a tela, de um vídeo onde o Olavo fala, ainda no governo Bolsonaro, sobre o que estava acontecendo. E ele não só fala, ele demonstra, né? O bom do Olavo de Carvalho é que ele dizia as coisas e ele demonstrava as coisas. Ele mostrava o porquê que as coisas eram assim, porquê que as coisas estavam acontecendo daquele modo. Deixa eu pegar a janela que está aqui para mostrar para vocês, porque não se trata de... Deixa eu puxar aqui para poder ficar fácil. Não se trata da gente achar, mas se trata da gente comprovar, estudar, perceber o que está acontecendo e entender o que está acontecendo. O Olavo falava exatamente isso sobre a questão do Haddad durante o governo Bolsonaro e apresentava uma série de dados. Está aqui, eu vejo a curtinho, 50 segundos. Vai ficar fácil da gente entender. O vídeo, inclusive, está postado pelo Antagonista. Foi onde eu achei mais fácil e mais rápido aqui. Deixa eu botar aqui alto para vocês, porque o áudio está bem baixinho, para vocês verem o que ele fala exatamente sobre a questão do Haddad e do Bolsonaro. Quem não conhece o Haddad, quem não entende quem é o Haddad, quem acha que o Haddad é tão somente um poste, está completamente enganado. O Haddad é um dos intelectuais de esquerda. Não daqueles intelectuais como o Paulo Freire, que era o demagogo, que simplesmente falava um monte de bobagem. É alguém que estudava demais o esquerdismo, o marxismo, e pelo próprio Olavo, é um dos maiores pensadores em relação à teoria marxista no Brasil. A reforma tributária entregue pelo Haddad é a maior prova disso, tá? O comunismo não consegue do dia para a noite, ele não é instaurado do dia para a noite como Maduro fez. O comunismo, na verdade, ele é instaurado como o Haddad está fazendo. Aumenta a taxação, aumenta a arrecadação, vai tirando o dinheiro das pessoas, vai empobrecendo as pessoas pela questão econômica, atua diretamente no direito de herança. André, o que foi que aconteceu nessa reforma tributária aqui em relação ao direito de herança, hein? O que os caras fizeram? O que eles implementaram a partir de agora, hein? Fala pra gente aí rapidinho, em 30 segundos, enquanto eu preparo o vídeo aqui. Eles querem aumentar a carga tributária para o ITD, Imposto de Transmissão de Doações ou Causa da Morte. Paga mais tributo para quando o cara morre e passa para o filho. Pode chegar até 40%, a ideia deles. 40%. Ou seja, você trabalhou a vida inteira,
Você pagou imposto a vida inteira, você pagou IPTU, pagou tudo. Depois que você morreu, fruto do seu esforço da sua família, porque sua família colabora, né? O filho não vê o pai, entende que o pai está chegando tarde em casa porque está trabalhando demais. Depois de você fazer isso tudo da sua vida, aí o seu filho não tem direito a receber o que você fez, não. Ele vai receber 60%, porque 40% você tem que dar para o Estado. Isso é implementação do comunismo. É exatamente isso. Então, preste atenção no que o Olavo de Carvalho falava aqui, para vocês entenderem rapidamente quem é o Haddad, para vocês terem uma noção, efetivamente, de quem é o Haddad. E isso, lembro, durante o governo do presidente Bolsonaro. Prestem atenção. E você acha que quem está no poder é o Bolsonaro? Não é o Bolsonaro. Esse é o plano do Haddad. Vocês esqueceram o seguinte, depois de todos os crimes do PT, que foram comprovados, divulgados, mas milhares e milhares de crimes que eu nunca vi no mundo, o candidato deles chega a ter 44 milhões de votos. E vocês acham que vocês têm alguma força só porque o seu candidato tem um pouquinho mais de votos? Não. Porque o candidato que vocês elegeram não tem nenhuma organização, não tem nenhuma militância organizada, não tem nada. Esses camaradas têm a macro-organização. Eles dominam a mídia, as universidades, os órgãos públicos, as ONGs, as verbas federais, o sistema judiciário, a OAB e tudo. Eles estão no poder. Vocês não entenderam ainda? Pois é. Esse vídeo, ele é de 2019. E aí, o vídeo é maior, ele explica como é que tudo está sendo implementado como o Haddad tinha desenhado. Das cabeças pensantes, a gente fala muito do Zé Dirceu, disso tudo que nós estamos vivendo, se chama Fernando Haddad. Então não imaginem, não pensem que o Haddad é alguém simplesmente que não estudou só 3 meses de economia e está no Ministério da Economia porque o Lula gosta muito dele, ou porque ele é o poste e vai fazer tudo que o Lula quer. O Haddad foi prefeito de São Paulo sendo preparado para ser o presidente do Brasil. O Haddad é o novo nome do PT. A gente fala muito, o PT não tem nome, o PT não tem ninguém. Você pode, inclusive, achar que o Haddad não tem força política, que o Haddad não tem contato direto com as pessoas. Mas quem pensa essa coisa toda, o cara por trás disso tudo, o estudioso por trás disso tudo, o acadêmico por trás disso tudo, é o Fernando Haddad. Tá bom? Pessoal, 1h17, falamos demais, né? Eu quero agradecer a todos. E quem discorda de mim não tem problema nenhum, não. Como o André falou, a gente chama para conversar e para debater, porque nós não impusemos a nossa visão. A gente quer debater. Se você tem algum argumento para mostrar que o Haddad não defende isso daí, que o Haddad não é uma pessoa importante nisso, ou se você discorda de mim em outra posição, discorda do André, discorda do Ganuto, isso é muito bom, isso é muito salutar. A direita precisa exatamente disso. A direita não vive do esporro vindo de cima para baixo e tem que fazer aquilo que se quer. Não, é alguém chegar e falar, não, é diferente, eu penso assim, tem que ser assim, comprova que é assim, e aí a gente segue o caminho. Essa é a graça essa é a graça da nossa civilização. Civilização que incorpora tudo aquilo que outras civilizações têm de positivo. Os nossos números são arábicos. Fala, André. Posso fazer até uma pergunta aqui em público, você aqui, o Canuto aqui em público, e a nossa audiência é o seguinte. Audiência, eu não sei se eu devo fazer isso. Faz uma coisa para nos ajude. Chama um amigo esquerdista e manda ele fazer pergunta para a gente aqui. Eu acho que o Gustavo está fazendo em público sem ter combinado. O Gustavo, ele se compromete, já que ele é o âncora, a colocar a pergunta dele e a gente vai sentar porrada no argumento. Não sei se eu deveria falar isso em público, combinar antes. Chama um amigo esquerdista e faz uma pergunta falando que o governo está bem, qual é a razão, por que a gente tenta aclarar a mente dessa pessoa. Não sei. Gustavo, tá vendo? Ó, não foi só eu que falei de dar porrada hoje, não. O André também falou. Acho que foi antes dele entrar que eu tinha falado de porrada. Ó, o André também tá falando aí. Mas com menos de 2 minutos, você foi aquele jogador com 2 minutos, já deu um carrinho, jogou o cara pro alto com 3 metros de altura. Calma. Agora menos vida acabar com o jogo, né? Menos vida acabar com o jogo. Já com 2 minutos já vem na raiz, já falou da porrada, não sei. Calma. Mas, assim, isso é muito interessante, isso mesmo. A gente tem dificuldade de ter pessoas de esquerda para debater conosco, pessoas que pensam diferente, porque eles não gostam de debater, eles gostam de impor. O maior exemplo foi o Felipe Neto falando aí da escola de samba, da mocidade. Um absurdo a mocidade, abrir espaço. Eles não querem debate. O Canuto sempre fala isso, é a verdade deles. Tem que ser a minha verdade e acabou. O resto não serve. Só que depois, entre eles, tem confusão. E aquilo que eu gosto sempre de lembrar e falar aqui. Não pensem vocês que as declarações do Lula, o tempo inteiro, elas são dadas porque ele é tão somente um ignorante burro. Acontece. É claro que acontece. Ontem foi a prova disso. Ele foi fazer a reunião ministerial, se empolgou, falou demais
E até o Noblar botou hoje que isso daí serve de argumento para a defesa do presidente Bolsonaro. Acontece isso. Mas quando ele fala em relação a Israel, quando ele fala contra o dólar, quando ele fala de algumas políticas públicas, quando ele fala, às vezes, contra o Supremo Tribunal Federal, nada disso não é pensado. E não pensem que as políticas do Haddad, as políticas do governo, nada disso é pensado. Tudo isso é implementação. A gente sabe que eles querem fazer o errado, mas uma hora eles precisam mostrar o errado e defender o errado. Aí eles vão e fazem. E aí eles vão e falam. E a gente fala, meu Deus, como é que pode? Esse cara é muito burro. Só que as pessoas vão se desensibilizando em relação a isso e vão aceitando a política da esquerda, vão aceitando a inversão de valores, vão aceitando o falso paralelo entre as pessoas, né? O relativismo, a falsa equiparação. É isso que eles vão fazendo. Não pense que quando o Lula... Eu gosto sempre de falar da questão de Israel, porque isso ficou muito claro. Quando o Lula fala o que ele fala em relação a Israel, quando ele fala em relação ao Holocausto, isso tudo, ele não fala porque ele é burro, ele não fala porque ele é idiota, não. É porque tem objetivo. Como diz o Carlos Bolsonaro, tem método. Tudo isso tem método. E a política econômica desse governo, que está levando o governo para o buraco, não é à toa. É a implementação do comunismo de fato. É o empobrecimento das pessoas. É fazer as pessoas dependentes da economia estatal, dependente do cartãozinho, dependente do vale isso, do vale aquilo, do vale aquilo outro. E quando é que surge isso? Isso surge há 30 anos atrás, há 35 anos atrás, quando um senador do Paraná inventou o Vale Transporte. O Vale Transporte é um direito seu, porque o Vale Transporte é um direito, desculpa a expressão, da mãe dele. A pessoa tem que receber o dinheiro. Por que tem que dar o dinheiro na mão das empresas de ônibus? Por que tem que dar o dinheiro na mão das administradoras de trem, hoje tudo privatizado, que está na mão dos grandes bancos, como a Opportunity, ou de empresas estrangeiras? Por que você não pode receber esse dinheiro e ir a pé, e correndo igual o Lula, a gente viu hoje, e de bicicleta, e de patins? Por que você tem que pegar o dinheiro na frente, o empresário tem que tirar o dinheiro, em vez de dar na mão do empregado, e dar na mão das empresas de ônibus? Para fazer as pessoas se acostumarem com os vales, se acostumarem com o Estado, se acostumarem com a independência desse Estado-mãe que faz tudo para o seu bem. É isso, é exatamente isso. Então a gente precisa estar de olhos abertos em relação a isso tudo. Não pense que o Haddad é simplesmente uma besta quadrada, que eles cortaram a questão das igrejas, porque a igreja tem que pagar imposto. O cacete, ele quer o apoio da igreja, ele não quer o dinheiro da igreja. O dinheiro ele vai tirar do pobre, que vai taxar agora compras até $50. Isso daí ele vai tirar. Desse ele vai tirar. Da igreja ele não quer o dinheiro, não. Da igreja ele quer o voto, principalmente nessas eleições municipais. Olho vivo com essa gente. Fiquem com Deus. Gustavo, Oi, não. Da corrida você não deu o resultado da enquete aí. Resultado da enquete? Resultado da enquete. Ficou falando, empolgou aí. Tá aqui, ó. 68 a 32. 68% acreditam que tem sósia do Lula fazendo aparição pública, 32% não acreditam. E aí, Gustavo, teve uns comentários aqui, o pessoal falou da barriga dele, falou da cabeça desproporcional, falou que ele tá correndo, mas não tá suado. Isso é fake mesmo, é óbvio que ele não correu 1 quilômetro aí. Né? Falou um monte de coisa aqui que tá irregular e tal. E agora eu vou pegar aqui só um comentário do Adailton José Alves, que fala assim: se realmente ele morreu, quem está comandando esse cabaré chamado Brasil? O Adailton, só de ter usado a palavra cabaré, eu acho que você sabe sim quem é que está comandando. Essa pergunta é retórica. Quem é que está do lado dele, pega o celular e atende? Só de usar a palavra cabaré, eu acho que ele sabe quem é que está no comando do Brasil hoje, que não recebeu um voto para estar lá, mas está falando em nome do Brasil por aí. É isso aí. Eu de verdade, eu particularmente, acho que não tem essa questão do sósia andando por aí. Mas acredito sim que eles possam usar para fotos, para algumas coisas. Agora, achar que não é o Lula que está governando o Brasil, que não é a esquerda que está governando o Brasil, e que os sósias é que estão comandando e fazendo isso, eu acho que isso daí, para mim, falo claramente, para mim é loucura. Isso daí, para mim, é a gente tirar o foco do que a gente precisa debater. O que interessa é o seguinte, só para completar, Canuto, o que interessa é o seguinte: se é o Lula de verdade, se é o sósia, se tem 2 sósias, se tem alguém comandando, o fato é que eles estão arrebentando conosco nesse momento. E a mídia não está mais aceitando isso. Eu tenho contado aqui, Canuto, a gente já vai para a terceira semana seguida de editoriais do Estadão contra o governo ou contra o judiciário. Terceira semana seguida de editoriais todos os dias do Estadão contra o governo ou contra o Supremo Tribunal Federal. Não estão satisfeitos com o que está aí. Querem uma mudança. E o ponto de inflexão dessa mudança
foi o dia 25 de fevereiro. A partir daquele dia, nós vimos uma mudança muito grande de alguns órgãos de imprensa, de alguns jornalistas, e o temor do presidente da República em relação a alguém que tem um poder muito grande no Brasil, que é o pastor Silas Malafaia. Acho que isso está muito claro. Não está claro, só para esclarecer. Ter sósia não tem nada a ver com estar vivo, estar morrendo, ter morrido, isso é outra coisa. Ele pode estar vivo e ter sósia, ter morrido e ter sósia. E sósia não comanda. Sósia é para sair na foto, se imitar direitinho a voz, falar uma coisinha ou outra, mas não dar entrevista ao vivo, só fala o que está programado, e fazer vídeos como esse. Como, por exemplo, esse vídeo está programado. Ele vai dizer, estou correndo aqui. Isso é uma coisa simples, que um sósia pode falar, que não precisa de grande argumentação, improvisação ali na hora. Gente, quem está comandando, se tem sósia, eu questionei, eu não afirmei, eu questionei que precisa realmente investigar, e muitas pessoas aqui no comentário foram na mesma linha. E aí, então, 68% eu acho que ele tem um sósia. Precisaria investigar. Mas o sósia é para aparecer na foto, né? Não comanda, deixa de comandar. Aí quem comanda, mesmo com ele vivo, né, que é a tese que você defende, que é o pastor Sandro Rocha defende outra tese, mas mesmo com ele vivo, você pode ter pessoas no entorno comandando. Sabe, ele está lá, está vivo ainda, mas já delegou funções tal, e também está indo na medida da capacidade de saúde dele, indo no evento aqui ali, falando as coisas, mas aí quem está comandando é uma outra história que pode estar comandando sem sósia, pode não ter sósia. Já viu a história de rainha da Inglaterra, que não manda nada? Então, por exemplo, a Dilma, será que a Dilma estava no comando? Vamos fazer. Ela estava no comando? Vamos fazer um debate sobre isso, porque são questões diferentes, né? São questões diferentes. A gente fala, eu sou o que mais fala aqui o tempo inteiro, que a gente não manda em nada, nem quem está aqui manda em nada, que lá de fora é quem comanda o que acontece e o que não acontece aqui dentro. Agora, eu acho que é muito, e aqui eu falo sem medo mesmo, eu acho que é muito prejudicial para todos nós, quando a gente se perde nesse tipo de discussão, quem está, quem não está, e a gente deixa de olhar o básico, o fato, efetivamente. Quem criou o Foro de São Paulo foi o Lula com o Fidel. E foi a convite do Lula. Do Lula. As pessoas ficam achando que o Lula é uma besta quadrada, que o Lula não tem, como o Daniel botou aqui, ó, o Haddad não tem competência. As pessoas ficam se pegando nisso e não pensem vocês que eles não têm competência, não. Só que eles têm competência para o mal. A administração dele em São Paulo foi horrível. É de propósito. A administração é horrível. Primeiro, tem que dar cargo para Deus e o mundo. Tem que criar gente para poder votar. Dar cargo para todo mundo para poder ter voto. Então é de propósito. Tudo isso é feito de propósito, mas não vamos subestimar o nosso adversário. Quem toma conta do mundo hoje é a esquerda. Quem implementou essa política de maldade no mundo inteiro hoje, faz e acontece, e está em tudo que é lugar, é a esquerda. Isso eles fizeram porque eles são burros? Isso eles fizeram porque eles são incompetentes? O Lula hoje está na presidência da República e foi guindado a essa posição porque ele simplesmente é alguém que serve para o teatro? Óbvio que não. A gente não pode se perder nisso daí. A gente tem que ter foco em relação a quem comanda de verdade as nossas ações. E quem comanda de verdade as nossas ações, quem impõe o debate é a esquerda. Quem hoje pauta tudo é a esquerda. A direita vem conseguindo, com muito sacrifício, sair dessa coisa delirante que eles colocam para a gente. Com muito sacrifício. E quando a gente se prende, o Lula morreu, então eles estão dando golpe, então isso tudo é fake, então isso tudo não era para existir, isso tudo é um crime. Isso é irrelevante, de verdade, isso é irrelevante, porque eles estão com o poder na mão. Como eu acabei de botar o professor Olavo de Carvalho falando aqui, eles têm tudo, eles comandam tudo. Se é o Lula, se é fake, se tem alguém do lado do Lula, se é o Zé Dirceu junto, se a Dilma era um boneco, isso é irrelevante. O que é relevante é que eles estão todos os dias nos prejudicando no nosso dia a dia. Como a gente botou ontem, eles estão todos os dias colocando o azeite a R$50, o arroz a R$40. O que a gente precisa entender é que nós temos que quebrar isso. E como é que a gente quebra isso? Levando verdade para a população, levando conhecimento para a população. Senão, nós ficamos discutindo a confusão e não estamos preparados para fazer a luta contra o mal, como o Olavo de Carvalho falou. Você quer combater o mal? Então, primeiro você tem que acabar com a confusão. Se é o Lula, se é um fake, se tirou a foto, se não tirou a foto, fato é que eles estão no poder. Que o Lula está no poder, que o PT está no poder. E está todo dia, desculpa a expressão, dando na cabeça da gente. É isso. Essa é a minha crítica, esse tipo de confusão. Uma coisa eu vou falar, eu vou afirmar, desculpe discordar meus dois amigos aqui, eu acho impossível que tenha tido um clone da Dilma, porque ninguém falaria tanta bobagem, duas pessoas na Terra não falariam tanta bobagem. Da Dilma não teve clone. Eu afirmo,
Só ela é capaz de falar o que ela fala. E Mas mais, eu falei que não teve. Eu falei que não teve, não está discordando, não. Eu falei que dela não tinha clone, mas a pergunta, ela estava viva e está viva hoje. E o comandante era ela. Ela tinha condição de comandar uma coisa estocando vento e falando que atrás de uma criança tem um cachorro e não sei o que. Nenhum clone falaria isso. Nenhum clone falaria isso. não, e mais, né, André? E mais. Eu duvido alguém conhecer uma outra pessoa que quebrou uma loja de 1,99. Se alguém conhecer uma pessoa que quebrou de fato uma loja de 1,99, como a Dilma quebrou, tragam para cá. Porque é um bicho exótico, é alguém que veio de outro planeta. A Dilma conseguiu. A Dilma conseguiu. Pessoal, a gente vai acabar conversando demais aqui. Aquilo que a gente falou ontem, né? A gente fica defendendo ideias, né, André? Hipótese, isso e aquilo, mas a vida continua. E a M tá aí e resolve. É isso aí. Gente, fiquem com Deus. Grande abraço para vocês. Amanhã a gente está de volta. Hoje à noite tem Jornal da Noite lá no Aliados, hein? Tchau, tchau.